dia, um especialista da lei, ou seja, um doutor da lei, se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O mestre da lei veio pôr o Senhor Jesus à prova. Sempre vinham os doutores da lei, os fariseus, os religiosos, eram contra os ensinamentos de Jesus, porque diante da opinião pública do povo em geral, ele pregava não como os escribas e os doutores da lei, mas com poder e com autoridade, de forma que eles reconheciam Jesus como um mestre, um rabi. Então, esse doutor da lei, ele achava que podia pegar Jesus em alguma falta. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Olha, era um doutor da lei, interpretava as leis do Antigo Testamento. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Temos que amar, tá certo. De toda a nossa alma, respondeu certo. De toda a nossa força, respondeu certo. De toda a nossa mente, respondeu certo. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Aqui que vai estar a pedra de tropeço para o doutor da lei, porque eles conheciam todas as escrituras, diziam que amavam, recitavam o Shema, ouça Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Mas eles não eram praticantes, querido doutor, o doutor da lei, os fariseus, os religiosos da época eram religiosos, mas eles não eram praticantes das leis que o Senhor deixou. Eram homens hipócritas, lideravam o povo com palavras, mas palavras ocas. Eles falavam, mas eles não praticavam. E aqui, na questão do próximo, é que vai haver um tropeço na vida desse doutor da lei, porque eles, nem o doutor da lei, nem os fariseus, nem o saduceu, nem outra classe religiosa, eles aplicavam na prática o fato de amar ao próximo. Eram hipócritas, religiosos, viviam de aparência. Como hoje nós temos muita gente que vive de aparência, belos discursos, belas oratórias, belas retóricas, são mestres na exegese bíblica, são mestres na hermenêutica, mas só pensam em si mesmo. É assim que esses homens da época que Jesus confrontou viviam para si mesmo, para desfrutar daquilo que o povo e as pessoas lhe ofereciam. E Jesus vai responder: está correto. Disse Jesus: faça isto e viverá. Aleluia. Olha que tapa na cara daquele doutor da lei. Obrigado, Maria. No coração, Deus te abençoe grandemente. Olha que tapa na cara daquele religioso. Ele conhecia de cor toda a lei de Moisés, interpretava as leis de Moisés, ensinava o povo acerca das leis. Bom dia e a paz para você também, Maria Laudice. Deus abençoe. Mas eles não eram praticantes. Faze isto e viverás. Isto o quê? Amar o seu próximo. Aqui está a questão do cristianismo, querido. Amar o próximo. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Vivemos em amor. Vivemos em bondade. Não adianta só pregarmos sermões vazios. Você vê na sua igreja, seu irmão está sem a cesta básica. Você tem palácios, enquanto seu irmão vive nos casebres alugados, não consegue ajudar a construir, comprar um lote, irmão, faça uma casa para você. Sabe, as leis estão distorcidas, porque quando Deus colocou
as 12 tribos na terra de Canaã, ele deu terra para todos viverem de igualdade. Ocorre que os líderes religiosos assumiram o poder da religião e manipulavam o povo para benefício próprio. É o quadro que nós enfrentamos nos dias atuais. Por isso que tem tantas pessoas que são desigrejadas, não querem saber de igreja, porque pessoas que foram exploradas, davam seus dízimos, davam suas ofertas, e no momento da dificuldade, quando estava passando fome ou necessidade, aquele líder não conseguia ajudar, e as pessoas saem revoltadas. Louvado seja Deus. Assim era a religião que Jesus condenou no primeiro século. Se ele tivesse hoje, não seria diferente, meus irmãos. Não seria diferente. Você que é um pastor de uma igreja pequena, que não é rico, que não enriqueceu, levante a sua mão para o céu, porque Deus nos chamou para sermos pastores de ovelha, para vivermos do evangelho, mas não ficarmos ricos, milionários, às custas do evangelho. Isso não é evangelho, isso não é pastor, é ser mercenário. Pegar as coisas sagradas de Deus para construir riquezas. Viver do evangelho não é isso. É viver o dia a dia, você ter o seu salário digno. Para isso eu tiro o chapéu para os pastores batistas tradicionais, para as igrejas presbiterianas, porque os pastores eles têm um teto salarial. A própria igreja católica tem hierarquia, o padre tem um teto salarial, o bispo tem um teto salarial, até mesmo o papa que está no Vaticano, rodeado de riqueza, mas nada é dele. Quando ele morre, outro assume o poder, a riqueza. Ali Roma não fica para o filho do papa, nem os seus filhos, como acontece hoje nas igrejas. Constrói patrimônios, os homens se tornaram donos das igrejas, donos das religiões. É uma coisa que passa a ser de pai para filho, coisa que Deus nunca mandou fazer isto. A igreja primitiva vivia de fé, era perseguida, era maltratada, eram mortos, foram colocados nas arenas em Roma, por causa do amor ao Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo dizia: eu não quero ser pesado a ninguém. Ele fabricava tendas e trabalhava dia e noite. Ele dizia para não ser pesado a ninguém, para o evangelho não ser escandalizado, como está escandalizado no Brasil hoje. As pessoas têm como as igrejas evangélicas, como pessoas aproveitadoras. Eles não estão nem aí para o que as pessoas e o mundo falam. E Jesus diz: ai daquele por quem vem os escândalos. Melhor colocar uma pedra no pescoço e jogar no mar, do que trazer escândalo para o evangelho. Seja feliz, pastor, porque a sua igrejinha é pequena, você vive de fé, você vive pelas obras, aleluia. Não há tropeço na sua vida, não queira ser grande. O apóstolo Paulo disse que aquele que quer ser grande, ricos, em tentações de Satanás são envolvidos. É uma verdade, é um fato. Paulo sabia que isso podia acontecer, Pedro sabia também. São homens poderosos, obras poderosas. Diziam para o gosto do tempo: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos e te damos em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda, aleluia. Este é o evangelho puro e verdadeiro. Não vá pensar que você é pobre porque você está em desobediência com Deus. Não. Existem os pobres porque existem os aproveitadores, aqueles que passaram por cima de você. Mas Jesus, sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza fizéssemos ricos da sua glória, das coisas espirituais. Jesus fala: aqueles que querem ser ricos são nessa terra, são os mais miseráveis. A nossa pátria é celestial. Nós vivemos nessa terra, mas não somos deste mundo, somos peregrinos em terra estranha, queridos. E aqui Jesus está dando uma lição: faze isto e tu viverás, porque ele não fazia, portanto ele estava sem vida. Aquele doutor da lei, diante de Jesus ele estava morto, as suas obras eram mortas, portanto
Não é porque o homem tem uma mega igreja que ele está vivo diante de Deus, que ele está bem diante de Deus. Tem que tomar cuidado. Seja pequenino do Senhor Jesus, ame o Senhor Jesus. É melhor ser pobre e ir para o céu do que ser rico e ir para o inferno, por causa da arrogância, por causa da prepotência. Agora nós vamos começar no texto propriamente dito. O doutor da lei. O homem respondeu. O homem, porém, querendo justificar as suas ações. Olha quanto ele era hipócrita, aquele doutor da lei. Quando Jesus falou em próximo, aquilo doeu. Aquilo bateu na ferida. Porque as pessoas já não amam mais o seu próximo. As pessoas vivem de reciprocidade. Toma lá, dá cá. As pessoas, mesmo dentro das igrejas, ajudam uns aos outros. As pessoas que têm recurso ajudam o outro que tem recurso também. Depois o outro devolve. Mas aquele que tem recurso não ajuda o necessitado. Ele só ajuda aqueles que podem devolver a sua moeda em dobro. É a hipocrisia dentro das religiões. Em nosso meio, infelizmente. E ele perguntou: e quem é o meu próximo? Você pode perguntar também: quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? E Jesus vai falar: Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Aleluia. Quando foi atacado por bandidos, certo homem certamente ia a negócios para Jerusalém, como era de costume. E aquela estrada entre Jerusalém e Jericó era uma estrada extremamente perigosa. Por quê? Porque depois da reforma do templo por Herodes o Grande, milhares de pessoas que trabalhavam no templo, que moravam em Jericó, naquelas regiões, ficaram desempregadas. E muitos se tornaram marginais à beira da estrada, assaltando as pessoas, como é de comum, onde uma cidade, onde a pobreza existe, onde o desemprego acontece, como nós vemos hoje o quadro do nosso país, do Brasil. Ele descia, esse comerciante certamente vendeu seus negócios, vinha com dinheiro, e eles tiraram-lhe as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Isso foi o que aconteceu com aquele homem. Não sabemos se aquele homem, comerciante, era um judeu ou se era um gentil. Isso nós não sabemos. Mas era alguém que foi atacado por bandidos, foi roubado, maltratado, estava ali abandonado à beira da morte. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Amados irmãos, o sacerdote era o homem de Deus no templo. Era o homem que pegava os animais para oferecer sacrifício pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Era o homem que estava no templo, que tomava conta do povo, que alimentava o povo com palavras, com bíblias. E aquele homem, simplesmente aquele sacerdote, um representante de Deus, ele virou as costas para alguém que estava precisando de ajuda. Era o próximo que Jesus estava falando. O próximo é aquele que está precisando da sua ajuda. Está à beira da estrada, está sofrendo, está desempregado, está passando fome, ele é família. E você tem que ir lá ajudar, mas você é um sacerdote, você é um líder religioso, mas você vira o rosto, você não está nem aí. Era isso que Jesus quer passar para nós. Os pés banhados de sangue,
Da mesma forma, um levita fazia o mesmo caminho que o sacerdote e viu o homem também caído, mas também atravessou e passou de largo, distante. Quem era o levita? Outro homem religioso, outro homem representante de Deus na terra, levantado por Moisés. Deus mandou levantar sacerdotes e levitas para cuidarem das coisas do templo, para intercederem pelo povo diante de Adonai, de Savaô. Mas aquele levita que auxiliava o sacerdote, o levita era encarregado de pegar as ovelhas, os cabritos e olhar se tinha algum defeito, se tinha alguma perna quebrada, se tinha algo sujo nele. Ele limpava, ele pegava aquele que estava limpo, que tinha um ano, que estava apto para o sacrifício, e entregava ao sacerdote e dizia aqui: sacerdote, pode sacrificar que a ovelha está limpa. Este homem também, junto com o sacerdote, ele era um representante de Deus. Mas o que é que acontecia com os sacerdotes da época, com os levitas da época? Eles se afastaram do propósito divino, eles já não amavam o seu próximo, eles amavam a si mesmo. Os primeiros lugares das sinagogas. Glória a Deus. Aleluia! Eita glória! Em sua vitória também o troféu que vai receber. Não é fácil, irmão, não é fácil. Não é fácil ser crente. Não é fácil ser cristão. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil nós sermos tidos como sacerdotes de Deus e servirmos ao Senhor e amarmos nosso próximo. Quão difícil é. Reprovamos os sacerdotes, reprovamos os levitas. E você, qual é a sua atitude com aqueles que precisam da sua ajuda? Então veio um samaritano, e ao ver o homem, esse samaritano também descia de Jerusalém para Jericó. Quem era o samaritano? Os samaritanos eram as pessoas mais odiadas pelos judeus. Viviam ao lado de Israel. Os samaritanos, em 721, eles foram levados cativos, eram 10 tribos, é o remanescente das 10 tribos de Israel. Alguns dos poucos que sobreviveram ficaram na terra, porque entraram na idolatria, se perderam. Mas esse samaritano, que para os judeus era um pecador, para os judeus, para esse sacerdote e para esse levita, o samaritano era pior do que o gentil. O gentil, eles poderiam catequizar para fazer parte do judaísmo através da circuncisão, mas o samaritano não tinha perdão. Eram pessoas excluídas, eram tidos como as prostitutas, como os publicanos, como os pecadores. Mas os excluídos da religião judaica, do sacerdote, dos levitas, dos doutores da lei, ele fez algo inusitado. Glória a Deus. Ele parou, diz, quando ele viu, ele teve compaixão. Aleluia. É o amor, meus irmãos. Somente quem ama pertence ao Senhor. Somente quem ama amará o seu próximo. Porque quem não ama não pode amar o seu próximo. E aquele homem que é considerado uma pior classe de pecadores, ele foi capaz de ter compaixão, misericórdia. Olha o que ele fez. Tratou dos ferimentos com óleo e vinha e o enfaixou. Depois colocou o homem sobre o seu jumento e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuida deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu pagarei a diferença
quando ele voltar. Olha o que este samaritano fez. Ele pegou aquele homem, colocou no seu jumento, levou para uma hospedaria, cuidou das suas feridas, mas ele tinha compromissos de viagem. Ele pegou 2 moedas, cada moeda era um dia na hospedaria. Ele disse: toma 2 moedas, cuida dele. Se eu demorar, se o dinheiro não der, quando eu voltar, eu vou te recompensar o que te falta. É assim, é a parábola do bom samaritano. E Jesus perguntou para aquele doutor da lei: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Aleluia. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós não podemos viver só de aparências. A questão da bondade e da misericórdia tem que habitar em nosso coração. Se nós não tivermos amor para com o nosso próximo, compaixão, como aquele bom samaritano, de nada vai servir a nossa religião, de nada vai servir a nossa fé. Tiago fala também que a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e cuidar dos enfermos e as suas necessidades. Então esta lição que possa servir de reflexão para você, que você possa mudar de atitude. Se você está indo na contramão porque não se ensina mais a conduta do amar ao próximo, o que se ensina hoje nas igrejas é só conquistas terrenas. Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus te deu, fez para você ser grande nessa terra. E assim as pessoas vão se iludindo, se alimentando com a doutrina dos fariseus e dos doutores da lei. E Jesus vai dizer novamente aqui em Mateus capítulo 5: eu vos digo, então, se a vossa justiça não exceder em muito a doutrina dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que fica para nossa reflexão. Que Deus abençoe você nesta manhã maravilhosa. Que Deus, se você está ouvindo, porque Deus queria que você ouvisse essa palavra, para você ser alguém melhor nessa terra. Deus nos chamou para sermos alguém melhor, sermos bons, sermos luzes. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo de uma cama. Tem que estar exposta para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glórias a Deus. Amém, irmão. Transformar em botas lhe causaram marca.